Meus irmãos, bom dia, paz de Jesus Cristo. Irmão, vamos refletir só um pouquinho na palavra de Deus aqui no livro de Salmo, capítulo 40. Se vocês conhecem a história de Davi, Davi era rei, Davi pecou, adulterou, matou o marido da mulher dele e pagou um preço muito alto. Os seus filhos foram se matando, uma, outra, e foi uma bagunça. Ele correu do seu filho queria matar ele, enfim, ele pagou um preço muito alto. E ele fugiu, ficou escondido por muitos anos, correndo de Saul, porque Saul era rei, né? Aí ele escreveu aqui, aí ele disse: o Senhor me castigou muito, grandemente, mas não me entregou à morte, né? E no Salmo 40, depois que ele se arrependeu, a Bíblia diz que Davi passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Olha o que é isso, irmão. Olha a proximidade que ele adquiriu com o Senhor Jesus. Passou a ser um homem segundo o coração de Deus. Deus falava com Davi. Porque Deus, irmão, a Bíblia diz que Deus perdoa os seus pecados e lança na profundeza do mar e nunca mais se lembra dele. Não importa o quanto seja e que grau de pecado você tenha feito. Então, se você se arrepender, o Senhor está pronto a te perdoar. Mas você tem que se arrepender e abandonar. Foi assim que Davi fez. Davi se arrependeu e abandonou o seu pecado e não fez mais. E o Senhor Deus perdoou Davi, né? Aí no Salmo 40 ele disse assim, ó: esperei pacientemente pelo Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, firmou meus pés como uma rocha. Olha só. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Mas por que o Senhor se inclinou para ele? Porque ele se arrependeu e pediu a Deus perdão. E Deus perdoou ele. E ele voltou a ser o homem que ele era antes. No Salmo 40, no verso 4, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. E não pende para os arrogantes. E ele diz: as maravilhas que tem operado são muito grandes para mim. Obrigado, tá? Deus abençoe. Aí, irmão, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Se você pecou, cometeu muitos pecados e se arrependeu, o Senhor te perdoa e faz de você uma nova criatura. A palavra diz: aquele que confessa os seus pecados, chamando ele pelo nome e o abandonando e não fazendo mais, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e pegar os seus pecados e lançar na profundeza do mar e nunca mais se lembra dele. A gente, irmão, quando uma esposa, um filho ou alguém, um ser humano peca contra você, você perdoa, mas você não esquece, jamais. Perdoar você perdoa, mas esquecer não, porque nós somos carnais, né? O pecado reina em nosso sangue. Então a gente não esquece. O Senhor não, o Senhor esquece e faz de você uma nova criatura, uma nova pessoa, né? E no livro de Jeremias a palavra fala assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o seu coração. Olha só, lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é verdade? O Espírito Santo, irmão, bate no seu coração, fala com você, te leva o arrependimento até você. Às vezes você se endurece o coração e não se arrepende. Às vezes o Senhor Jesus usa alguém para levar até você alguma palavra e você não se arrepende. Mas o Espírito Santo está sempre batendo na porta do seu coração para mostrar a você que ele quer te salvar, quer te levar para o céu. Lá no livro de João, capítulo 14, a palavra de Deus diz: Jesus disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar. Quando eu estiver preparado, eu vou voltar e vou te buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Não é verdade? Então é assim que você tem que fazer. Se preparar. A sua caminhada com Cristo tem que ser todo dia, desviando-se do mal e não fazendo o que é errado, para que Jesus possa voltar e te levar, porque o seu lugar está pronto lá no céu. Mas se você não quiser ir, você não vai. Seu lugar vai ficar vazio lá. Entende? Então faça isso. Se você às vezes está cometendo algum pecado e você pode se livrar dele, busca a resposta aqui, ó. Aqui você encontrará a resposta. A palavra de Deus diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia desse livro.
Então faça isso. Se você não sabe ler, você pode ouvir. Se você não pode ouvir, ora na sua mente para com o Senhor Jesus, e Ele vai colocar na sua mente as suas palavras e as suas boas dádivas, para que você possa um dia morrer e morar no céu. Tá bom? Eu luto a cada dia, irmão. Eu enfrento muitas provações, muitas, mas muitas mesmo, né? Mas o Senhor de todas elas tem me livrado, como Davi disse. O ladrão veio aqui, roubou minha mercearia, 2 homens armados, mas não levaram nada. Já sofri acidente de carro, acidente de moto, não me aconteceu nada. Sinta a mão de Deus me guardar. O Senhor tem respondido às minhas orações. Esse ano que passou, 2025, o Senhor me respondeu grandemente. Sou muito grato a Deus por isso. Sofro perseguição, sim. Fala mal de mim, sim. De quem que não fala? Fala de todas as pessoas, né? Então, mas estou firme no Senhor Jesus. Não vou desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vou fazer que nem Paulo, né? De uma coisa faço, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para o alvo, que é Cristo. É isso que eu vou fazer. Não importa o que eu tenho que passar. Eu já passei o que eu tenho que passar, mas o meu alvo é Cristo. E um dia eu vou morar com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Fique na paz, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde hoje e sempre, todos os dias da sua vida. Bom? Amém. Fique com Jesus.